Paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Paz do Senhor, amados, que Deus abençoe a todos que estão assistindo essa live. É um prazer muito grande. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Rogério, congrego aqui na obra da restauração em Parada de Lucas. Sou pastoreado pelo pastor Daniel. Nós estamos agora nessa honra de participar pelo clamor do meio-dia. Estamos aqui do meu lado aqui, um grande jovem de Deus, para louvar conosco essa manhã também. E para a glória de Deus, agora a gente vai dar início ao clamor do meio-dia. Vamos estar orando para a glória de Deus. Peço a todos que estejam assistindo essa live que orem junto conosco para o início desse clamor do meio-dia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Graças eu te dou, Senhor, cada um, Senhor, dos benefícios que o Senhor já tem nos concedido, Pai. E te peço, Senhor, que Tu venha fazer a obra, Senhor, em nossas vidas, pelo qual o Senhor começou, Pai. Porque o Senhor é o dono da obra, é o Senhor mesmo que faz. O Senhor inicia e o Senhor completa para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Deus abençoe, amados. Vamos novamente aqui. Estou muito feliz, uma felicidade muito grande. Eu gostaria de cantar um louvor com esse jovem que está aqui do meu lado, para que nós venhamos a iniciar e logo após a gente vai estar lendo a palavra de Deus para que nós possamos nos introduzir cada vez mais na presença de Deus. Amém, amados? Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Deixamos nós aqui, declare só pra te adorar e só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Louvado seja o Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, louvar ao Senhor, maravilhoso, engrandecer o nome daquele que habita em nossas vidas, amados. Amados, eu queria trazer uma palavra aqui do coração de Deus, pelo qual Ele tem me dado essa palavra há alguns dias. E quando eu fui convidado, a participar desse clamor, que é uma grande honra, eu
quero agradecer muito primeiramente a Deus e ao pastor Orley, que me fez esse convite. Deus falou muito ao meu coração sobre essa passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Ela vem dizendo assim, eu gostaria que você que está me acompanhando pela live, abrisse a sua Bíblia. Atos, capítulo 9, começa no versículo 10, e a gente vai mais ou menos até o versículo 13, querendo Deus. E esse texto é um texto muito rico, em algumas lógicas e algumas maneiras de se olhar esse texto. Porque o texto ele vem iniciando no versículo 10, falando sobre um discípulo que habitava na cidade de Damasco. Ele vem iniciando falando que o nome desse discípulo se chamava Ananias. E o Senhor, ele dá uma ordem a Ananias através de uma visão, falando que era para Ananias. Ele chama Ananias e diante do Senhor, Ananias diz, Senhor, eis-me aqui. Então o Senhor disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias, ele diz para o Senhor, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Só até aí, amados, só até esse versículo 14, porque esses versículos que nós lemos, essa passagem, é uma passagem que mexe muito com o meu coração, porque Jesus Cristo ele chama Ananias para que Ananias fizesse, vamos dizer, uma missão, e enviar Ananias até a casa de um homem chamado Judas, com o objetivo de Ananias orar pelo homem chamado Saulo de Tarso. E o que me chama a atenção nesse texto, amados? O que me chama a atenção é justamente o obstáculo que Ananias coloca para que ele fosse fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado que ele fizesse. O interessante nessa passagem é que em nenhum momento Ananias ele coloca o obstáculo em ir até a casa de Judas. Ele em nenhum momento fala para o Senhor, Senhor, olha só, a casa de Judas é longe, até porque a casa de Judas ficava em Damasco e ele morava em Damasco. E em um momento ele fala bem que assim, olha só, Senhor, eu não vou porque vai que eu ore e a visão dele não volte. Não, Ananias ele é enfático em dizer e colocar dificuldade na obra que o Senhor tinha colocado ele para que ele fizesse. E a dificuldade de Ananias é interessante, porque ele diz assim, Senhor, muito tenho escutado sobre esse homem, muito tenho escutado os males que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E olha só, Senhor, não sei se o Senhor sabe, mas esse homem ele veio para cá com autorização dos sacerdotes para levar preso aqueles que invocam o seu nome. É interessante a maneira que Ananias coloca a dificuldade que ele tinha diante do Senhor. Por quê? Porque é como se o Senhor não conhecesse a dificuldade, ou o Senhor não conhecesse o que estava acontecendo, ou o que aconteceu em Jerusalém. Porque quando ele fala, olha só, Senhor, muito tenho ouvido quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. É muito interessante que eu estava pensando e meditando nessa passagem, eu fiquei olhando e falei, Ananias, você que não sabe que tudo que aconteceu em Jerusalém tinha um propósito, tinha um para quê e um porquê. Porque quando a gente olha a Bíblia, automaticamente a gente conhece o porquê e o para quê que tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. Mas Ananias, claro, ele não conhecia o porquê e os para quês de Deus.
E é sobre isso que eu queria falar. Porque quando Ananias coloca o que estava sendo, o que estava acontecendo em Jerusalém, Ananias ele não tinha conhecimento automaticamente, creio eu, do que tinha se passado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo, se não me chama a atenção, versículo é 8. Vamos olhar aqui com mais clareza, para que nós tenhamos mais clareza sobre isso, na nossa Bíblia Sagrada. Quando Jesus Cristo, ele, depois de morto, ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos. Então ele começa a explicar aos seus discípulos o que tinha acontecido e por que tinha acontecido. E ele começa a falar com os discípulos e dá a eles instruções para que eles viessem a fazer. E no versículo 8 do Atos capítulo 1, o Senhor diz para os seus discípulos bem assim, recebereis poder do Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa ordem que o Senhor passa para os seus discípulos, muitas das vezes a gente paramos para observar lá em Atos dos Apóstolos, quando ele dá essa ordem, e não paramos para observar sobre o projeto de Deus. E pensamos muitas vezes que as coisas acontecem sem a devida consciência de Deus. Mas Deus tinha total conhecimento do que estava acontecendo. Porque quando Deus ele dá essa ordem aos discípulos, ele fala que é para os discípulos ficarem em Jerusalém, mas só até receber o poder do Espírito Santo que desceria sobre eles. E a Bíblia relata um fato muito interessante, que é uma perseguição que veio sobre os discípulos em Jerusalém. E essa perseguição acontece depois de um fato com um dos seus discípulos chamado Estevão. Estevão, ele foi levantado em Jerusalém pela igreja como diácono da igreja. E a Bíblia relata numa certa discussão que Estevão é levado até o Sinédrio. E lá diante do Sinédrio, Estevão declara tudo aquilo que Deus tinha feito através de Jesus Cristo, mas ele começa a falar a obra desde lá de Abraão. Ele vem percorrendo toda a Bíblia Sagrada, e percorrendo toda a Bíblia Sagrada, ele vem fazendo com que todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus dentro do Sinédrio, que estava ali presente no Sinédrio, eles têm conhecimento daquilo que se passou e por que tinha se passado em Jerusalém. E ele, num certo momento da sua defesa, ou do seu testemunho, ou pregando para aquelas pessoas, a Bíblia relata que ele fixa os olhos no céu e ele vê a glória de Deus. E vendo a glória de Deus, ele vê do lado de Deus, do lado direito de Deus, Jesus Cristo. E ele diz: eis que vejo Todo-Poderoso e o Filho do Homem em pé à sua destra. A Bíblia relata que aqueles homens pegam Estevão e levam Estevão para fora da cidade. E Estevão é morto e apedrejado. E no capítulo 8, versículo 1, deixa bem claro que após este acontecimento, a igreja ela se dispersa, ela sai de Jerusalém. E o interessante é que no capítulo 8, versículo 1, ela diz para onde ela dispersou. A Bíblia relata que os discípulos se dispersaram para a Judéia e para Samaria. Ou seja, a igreja que estava em Jerusalém, ela agora entra nas outras regiões pela qual ela não tinha entrado, que é a Judéia e Samaria. Ela começa a fazer a vontade do Senhor prevalecer diante de acontecimentos pelo qual Ananias expõe para o Senhor o que estava acontecendo em Jerusalém, que para Ananias era um obstáculo, mas para Deus era o cumprimento da vontade dele, da obra dele, pelo qual ele tinha proposto aos discípulos. E o mais interessante, amados, é isso que eu queria colocar para vocês. Que muitas das vezes a gente não entende, e por não entender a vontade de Deus em nossas vidas, começam os porquês e os plaquês. Em Romanos capítulo 12, vem dizendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Numa certa feita eu escutei numa pregação, um pastor falando, e isso mexeu muito comigo.
que quando a gente percebe que essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ela nos faz sofrer, aí é que acontece a crise. Aí é que acontece os praquês e os porquês. Aí é que acontece os questionamentos a Deus. Por que a vontade que é boa, perfeita e agradável nos faz sofrer? De Jó, sobre Jó. E a passagem de Jó nos abrange muita coisa por causa do sofrimento de Jó. Mas tem um momento na vida de Jó que me chama muita atenção, na passagem de Jó. É que Jó fica parado 7 dias e 7 noites olhando para o nada. Os seus amigos, ele vem até Jó e eles não reconheceram Jó. Porque aquele Jó que eles tinham visto antes não é mais o mesmo. A situação de Jó naquele momento era uma situação que era totalmente estarrecedora aos olhos deles. Que eles ficaram espantados, eles não tiveram palavras para dizer a Jó. E eles ficaram sentados do lado de Jó. 7 dias e 7 noites. Muitas das vezes a gente fica tentando imaginar o que passava pela mente de Jó. Porque Jó já tinha passado por cada situação. Ele perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu saúde. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a riqueza material, ele perdeu a riqueza da sua saúde. Ele perdeu o alicerce que sustenta o ser humano. E isso é interessante porque quando nós, muitas das vezes, olhamos essa passagem de Jó, nós não entendemos esse momento de Jó. E eu queria, nesse momento agora, fazer um breve testemunho para você, porque tem um momento nas nossas vidas que a gente não entendemos, e é isso que eu quero falar com você. Situações que a gente vem passando nos nossos dias a dias, que nos leva a... Parece que a gente estamos dentro de um rodamuinho e tudo começa a rodar. E a gente começa a tentar entender ou receber resposta de Deus para aquilo que está acontecendo. Então deixa eu te falar um negócio rápido. Eu quando me converti, eu era novo convertido, e o impacto que eu tive da conversão, do encontro com Cristo foi muito forte, aquilo mexeu muito comigo. Foi algo forte demais, a ponto de eu querer que todo mundo que estava ao meu redor soubessem e entendesse que aquele Cristo que a gente tinha ouvido, que deu a sua vida por nós, era real, que ele tinha morrido, mas que tinha ressuscitado. Isso não era uma fábula, mas era uma grande realidade. E eu estava naquele momento muito fervoroso, aquele momento do primeiro amor, em que tudo pra gente é aleluia e glória a Deus. E a visão que eu tinha do Evangelho é que no mundo a gente sofria, a gente passava por dificuldades. E quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem diante de um Deus Criador que tem tudo sob controle. Então nada que é ruim acontece na nossa vida. E ali a única coisa que eu queria era me batizar. E para se batizar eu tinha que me casar, e eu casei, não me diz forte para se casar. Mas só que antes de eu se batizar, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. E é isso que eu queria contar para vocês e dividir para vocês, para que fortalecesse a fé de vocês. Porque logo, no início da minha conversão, mais ou menos em comecinho de dezembro, meu pai se interna, eu levo meu pai para se internar no hospital de Getúlio Vargas. Na verdade ele não foi se internar, ele estava passando mal, eu levei ele para o hospital. E eu deixei ele lá e fui trabalhar. Mas antes disso, eu que estava no mundo e tive 2 filhos perfeitos, não teve nenhum problema de saúde, a não ser aqueles probleminhas que toda criança tem, resfriadinha aqui. Quando eu me converti, eu tive um filho e eu dizia para mim que esse filho nasceu na bênção. Ele não precisaria passar por tudo aquilo que os outros que nasceram quando eu estava no mundo tinham passado. Eu tive um cuidado tão grande nesse filho de colocar até o nome dele, o mesmo nome que o meu. Eu tive o carinho e o cuidado de falar, o nome dele será Rogério da Costa Silva Filho, não será Júnior, porque se eu botar Júnior, vão chamar ele de Júnior, e nada disso, eu quero que chamem ele de Rogério, porque esse é o filho que nasceu na bênção de Deus. Como se os outros não tivessem nascido, mas a minha visão era outra, naquele momento. Só que
O meu filho ficou um mês em casa e depois minha esposa chegou para mim e falou que tinha dado uma alteração no teste do pezinho. E eu não entendia muito bem o que era isso. Eu falei, o que é isso? Ela falou, se tem alteração, tem alguma coisa de errado. E nós levamos o meu filho no hospital. Quando chega no hospital, o médico, ele fala, ó, o teu filho está com uma doença. E essa doença era rara. Nem os médicos sabiam me explicar. Se eu for explicar para vocês, também não vão saber, porque nem eles souberam explicar. Eu estava trabalhando, então não tive como ficar com ele no hospital. Quem ficava era a minha esposa. Toda vez que eu ia lá, o meu filho olhava para mim e ficava agonizando, porque ele não tinha mais onde colocar seringa. Todo o corpo dele já estava espetado, porque o médico ia lá botar remédio nele todos os dias. E ele ficou um mês em casa e um mês no hospital. E quando chegou no dia 26 de dezembro, eu já tinha levado meu pai para o hospital, o meu pai vai e falece. Eu novo, não tinha nem se batizado ainda. Aquele impacto foi forte para mim, mas eu suportei, segurei. E um mês depois, veio uma outra notícia que mexeu muito comigo. No dia 22 de janeiro, mais ou menos, meu filho que estava internado vem e falece. E é aí que eu comecei um processo e me identifiquei muito com Jó. Porque quando meu filho falece, eu vou enterrar o meu filho, eu me recordo que eu pego o caixão dele e vou levando o caixão dele e coloco em cima da pedra antes dele ser enterrado. Eu me recordo que quem olhasse para mim naquele momento via que eu estava completamente gelado. Eu era uma pedra de gelo. Eu não chorava, eu não tinha reação nenhuma. E eu deixei o meu filho ali e eu me afastei. E a cena que eu fiquei olhando era minha esposa sobre o caixão e ela chorando, de lágrimas, em pranto. E eu ficava olhando para aquela cena e eu ficava parado, olhando. Como eu disse, quem olhasse para mim falava, o que está passando por ele, que ele não tem reação nenhuma. Mas na verdade eu estava ali igualzinho Jó, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. O que era aquilo que estava acontecendo, porque para mim aquilo era surreal. Eu pedi a Deus resposta e não obtive resposta de Deus, então eu olhava, eu ficava olhando, eu falava, pai, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu saí dali e a gente veio embora. Eu permaneci na presença de Deus e não se desviei. E logo, no meado de fevereiro, meu filho, que hoje tem 23 anos, ele naquela época ele tinha 6 anos de idade, ele é baleado de fuzil nas costas, mano. Então você imagina como ficou a mente desse ser humano que está aqui na frente de vocês. Eu fiquei completamente atordoado, sem saber o que fazer. Mas o que me impressionava é que eu não desviava da fé, eu tinha certeza quem era Deus, por isso é que eu disse. O impacto da minha conversão foi muito forte. Meu filho hoje tem 23 anos, graças a Deus ele está vivo, não aconteceu nada demais. Foi uma experiência que eu passei, aliás, uma não, 3, que eu gostaria de dividir com vocês. Por quê? Porque tem momentos assim que a gente passa que não tem explicação. É os porquês da vida. Eu só me recordo que logo após tudo isso aconteceu, eu não sabia, mas meu primo que não era cristão, ele veio falando comigo numa conversa, ele falando, ninguém entendia o que estava acontecendo contigo. Mas no entendimento, na visão de quem estava de fora, meu primo falava que todo mundo falava que assim, olha só, ele não vai aguentar, ele vai parar, ele vai voltar à vida que ele tinha antes. E o que meu primo falava é que todo mundo olhava que de vez de eu voltar, eu regressava mais, eu ficava mais fervoroso, eu buscava mais a Deus, e as pessoas ficavam sem entender o que estava me suportando, me mantendo de pé. Naquele momento nem eu sabia, a única coisa que eu sabia era que eu cria num Deus que era forte e poderoso. E que se ele não quis salvar o meu filho, é porque ele tinha um porquê e um pra quê que eu não sei. E que se tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito que era dele, mas o importante é que ele me manteve de pé. E que o amor que foi derramado na minha vida fez diferença não só para mim, mas para todos aqueles que estavam me observando. E é isso que eu quero falar com você.
Ananias, ele não tinha ciência do que estava acontecendo, ele não sabia, mas tudo aquilo era um projeto de Deus para um bem maior. Tudo aquilo era um projeto de Deus para que a palavra de Deus, para que o evangelho de Deus chegasse até onde ele determinou. Jerusalém, Judéia, Samaria, e aquele homem que ele viria a orar por ele, a orar para que a visão dele retornasse, seria aquele que levaria a palavra, e essa palavra chegaria até nesse projeto de Deus. Nós fomos incluídos no propósito pelo qual começou lá atrás e que foi alcançado pelo esse amor verdadeiro que é Cristo Jesus em nossas vidas. Então entenda, amados, em nome de Jesus, independente do que vier sobre a sua vida, independente das situações, saiba que o Deus que você serve é forte e é poderoso para te suportar e te manter de pé diante de todas essas coisas. Creia não em mim, creia não em seu pastor, mas creia no pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que faz a diferença na nossa vida, amados. Entenda isso para a glória de Deus, amados. Saiba que a diferença em nossas vidas é Ele, o projeto é dele e a realização desse projeto é toda dele. Nós só somos instrumento para que o projeto dele se cumpra e vai se cumprir na minha, na sua vida e por todos aqueles que Cristo, para a glória do seu nome, vieram a salvar. Entenda isso, amados, em nome de Jesus. Entenda que Deus é maior do que tudo, amados. Eu gostaria dessa noite, dessa tarde, costume é coisa interessante, né? Costume é coisa que a gente pega, fica na gente e é difícil sair. Eu gostaria dessa tarde de estar orando pelos pedidos de oração, entendeu? Que estão vindo. Gostaria que você que está me assistindo por essa live viesse a orar, entendeu? Por todos os pedidos, entendeu? Crendo que o nosso Deus é capaz de todas as coisas, crendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para Ele não existe impossível. Existem os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus, mesmo que nos faça sofrer, mas sempre será boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Eu queria que vocês junto comigo viessem a orar por todos esses pedidos que estão ali em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu queria te agradecer por este momento, Senhor. Queria te agradecer, Senhor, por todos aqueles que estão assistindo essa live, Pai. Que o Senhor, Pai, invada os seus lares, transborde, Senhor, com a sua paz, com a sua alegria, com o seu amor e com a sua misericórdia, Pai. E queria te pedir, Senhor, por todos os pedidos de oração, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que eles necessitam e o que eles estão pedindo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com poder e grande glória, Pai, e que o Senhor venha, Senhor, saciar, Senhor, a sua vontade, Senhor, sobre todos esses pedidos, Pai. Sabemos, Senhor, e já foi dito aqui várias e várias vezes, que a sua vontade é boa, perfeita, e ela sempre será agradável aos nossos corações, Pai. Então faça, Senhor, que se realize, Senhor, e se cumpra, Senhor, na vida de todos eles, Pai. E que todos esses pedidos, Senhor, o Senhor com certeza estará ouvindo, Senhor, e estará realizando para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Amém, amados? Eu queria agradecer por fazer o privilégio de estar participando, entendeu? Eu queria agradecer muito a Deus, entendeu? Pela grande obra que Ele fez na minha vida e a grande obra que Ele está fazendo através dessa live, entendeu? Esse propósito que começou no coração de um homem, aliás, que começou no coração de Deus e se expandiu para o propósito no coração de um homem para alcançar vários e vários e vários corações. Gostaria dessa tarde de cantar mais um louvor com o nosso jovem aqui, o Kevin, entendeu? Que tá com essa camisa linda aqui, ó, Moriá, o lugar de entrega. Bem, amados? O esplendor de um rei e majestade e luz
Maria, Pai, está orando pelo nosso término agora. Deus abençoe a cada um que assistiu essa live, que ele venha transbordar de misericórdia na sua vida, transbordar de misericórdia e amor na sua família, em nome de Jesus. Amém? Esse aqui é o nosso grande Felipe, líder da mocidade, dos jovens aqui da nossa igreja. Esse homem grande. Amém, criança? Amém. Vamos orar então. Já orou pelo pedido de oração. Queria só fazer aqui aproveitar, né? A irmã Patrícia Ramos Almeida, que fez um pedido mais específico, falou que não está se sentindo bem. Nós vamos aproveitar e vamos entregar ao Senhor também esse pedido de oração. E eu acabei de receber nesse instante, queria que você me ajudasse também nesse clamor. Uma amiga de trabalho acabou de chegar aqui no meu telefone. Ela já tinha uma certa idade, acabou de ver a notícia que ela veio a falecer. Eu queria que você também, vai ser o meu pedido de oração, eu queria que você me ajudasse nessa oração, pedindo ao Senhor que conforte a família, que palavras não podem descrever, não tem muito o que falar, né? Somente o Espírito Santo mesmo que venha confortar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor, de adoração, de clamor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, revelada ao Teu Filho, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, Pai. Quantos momentos nós temos medo, nós temos receio. Quantas vezes, Pai Santo, as situações, Senhor, da vida se levantam para testar a nossa fé. Ó, Pai Santo, em muitos momentos nós pensamos que não vamos conseguir, mas o Senhor é o socorro bem presente na tribulação, no dia da angústia, Pai. Nós elevamos os nossos olhos para o monte e nos perguntamos de onde nos virá o socorro, mas nós temos a segurança que o nosso socorro vem do Senhor. Ó, Pai Santo, então nessa tarde, Pai Santo, nós te agradecemos por isso e nós te pedimos, Senhor, entre como providência na vida da irmã Patrícia, Senhor. Ó, Pai Santo, que esse mal-estar que ela está se sentindo, Pai Santo, que possa, ó, Pai Santo, desaparecer nesse momento. Nós pedimos, Senhor, a cura, Senhor, sobre a nossa irmã. Ó, Pai Santo, que isso venha servir de testemunho, Pai Santo, para a fé dela, para a fé dessa irmã, Pai Santo, e também, Senhor, para que esse trabalho que foi colocado no seu coração, Pai Santo, e colocado no coração de alguém para que está, Senhor, também servindo, Pai Santo, de clamor, de intercessão a tantas pessoas que precisam, Pai, que venha, Senhor, esse milagre, ó, Pai Santo, servir de testemunho, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te pedir nesse momento, Pai Santo, ó, Pai Santo, pela família, Senhor, da Márcia, Senhor, ó, Pai Santo, que recebeu essa notícia, Pai Santo, desse enlutamento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai Santo, entrar como providência no coração dos filhos, da família, Pai, ó, Pai Santo, mostrando, Pai Santo, que realmente o Senhor é o Espírito Consolador, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que, através, Pai Santo, desse momento, o Senhor possa se revelar a essas pessoas, se revelar a essa família, Pai Santo, e que em nome de Jesus, Pai Santo, elas venham, Senhor, ter essa dor, Pai Santo, esse sofrimento amenizado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esse momento, por esses momentos, Pai Santo, por estar participando, Pai Santo, ó, Pai Santo, nessa tarde. Te agradeço pela vida, Pai Santo, do Rogério, Pai, homem de Deus, a quem o Senhor tem levantado para edificar as nossas vidas, Pai. Ó, Pai Santo, o Senhor tem colocado o Senhor nessa casa, Senhor, ó, Pai Santo, para nos ajudar a caminhar. Te agradeço pela vida do meu pastor, ó, Pai Santo, que tem sido, Pai Santo, homem de Deus nessa casa, Senhor, nos ensinando, nos advertindo, e quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, continue, Senhor, no ministério, obra de restauração, e que a Tua vontade venha a ser feita, Pai Santo, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.